Coloque em pé comigo, abra sua Bíblia em Filipenses 4:4. Nós estamos falando sobre como lidar com uma preocupação de uma forma bíblica. Como lidar com uma preocupação de uma forma bíblica. Uma vez que nós estamos vivendo momentos de grandes preocupações, de grandes aflições. Quantos acharam Filipenses 4:4? Vamos ler todos juntos? Leiamos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Pai, obrigado por esta noite de culto, de adoração ao teu santo nome. Obrigado pelas orações que entregamos diante do teu trono de graça. Nós cremos nas respostas do Senhor, nós cremos no agir do Senhor. E por isso nós oramos, e oramos com fé, confiado no teu poder e graça. Fale conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há nestes versículos, meus irmãos, do versículo 4 até o versículo 7, alguns princípios ou um princípio bíblico que nos ajuda a lidar com uma preocupação, a lidarmos com a preocupação. E nós podemos ver no versículo 4 sobre o louvor. No versículo 5 ele diz, seja a vossa equidade. Esta palavra equidade significa moderação. Então, aí nós temos o equilíbrio. E no versículo 6, nós vamos encontrar a oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E no versículo 7, logo no comecinho, nós encontramos e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós encontramos aqui, então, nestes versículos, que o louvor, mais equilíbrio, mais oração, produz paz no coração. Quando nós colocamos o louvor em nossos lábios, e temos uma vida equilibrada pelo Espírito Santo de Deus e vivemos uma vida de oração diante do Senhor, a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo inspirou Paulo para escrever estas verdades, diz para nós que a paz de Deus dominará o nosso coração. Então, é um princípio para nós lidarmos com a preocupação. Então, seria interessante que nós venhamos colocar estes princípios aqui em um lugar bem visível na nossa casa, né? Talvez colocarmos no espelho. Todas as vezes que você for se pentear ou fazer a barba, você possa olhar para este princípio. Louvor, mais equilíbrio, mais oração, eu vou ter paz no meu coração. Talvez colocar, né, irmão Luiz, ali no carro na frente, coloca na frente ali para quando você tiver com um problema, passando por alguma questão, esteja vendo estas verdades, né? Então, coloque no lugar bem visível para que você possa ver. O ideal seria que nós viéssemos decorar Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8. E cada manhã que você acordar, você recitar estes versículos, tá bom? E à noite, ao dormir, seria o ideal você também recitar estes 4 versículos. Vamos decorar? Vamos decorar, os irmãos que estão em casa? Nós podemos decorar já o versículo 4. É difícil de decorar, Lucas? Vamos repetir então? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Já decoramos, olha só. Esse já está decorado? Então, cada quarta-feira nós vamos decorar um. E quem já vai trabalhando em casa, já vai decorando. Filipenses 4, do 4 até o 8. Tudo bem, Sidney? Decorar. Vou pegar dos irmãos para ver, né? Muito bem, irmãos. A primeira parte do nosso estudo, nós falamos sobre examinar os problemas. Então, nós examinamos o problema da preocupação. O que Deus fala sobre a preocupação. Agora, nessa segunda parte, nós iremos falar sobre o louvor. Sobre o primeiro ponto aí deste princípio, o louvor. Porque o versículo 4 fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né? Então, neste versículo, nós temos aqui o requisito para a alegria. Qual é o primeiro requisito para a alegria do nosso coração? Muitas vezes nós perguntamos para uma pessoa se ela está feliz, e muitas vezes nós ouvimos de que ela diz, olha, eu não sinto muito feliz, eu não estou bem, eu estou passando por alguns problemas, eu estou com algumas dificuldades. Quando nós falamos desta forma, nós estamos falando de que as circunstâncias que nos cercam, ela contribui ou não para a nossa felicidade. Então, quando as circunstâncias que nos cercam, elas não estão boas, nós tende a ficar tristes e falta de alegria no nosso coração. Então, pensando desta forma, quando nós iremos ficar alegre então? Só quando as circunstâncias ruins passarem. Se a minha e a sua alegria depender de circunstâncias, eu acho que nós teremos poucos momentos de alegria. Sim ou não? Porque desde quando começou essa pandemia, nós estamos rodeados por circunstâncias que nos trazem tristezas. Então, a minha e a sua alegria, ela não pode estar baseada nas circunstâncias. Felicidade não é um estado de tornar-se feliz, é um estado de ser feliz. Então, felicidade não é um estado de se tornar, mas um estado de ser. Felicidade não é aonde você vai, mas como você vai. Amém? Eu não vou chegar ao céu para ser feliz. Eu vou para o céu feliz. Então, felicidade não é, amados irmãos, o fato de você tornar-se, mas o fato de você ser feliz. Não é o lugar onde você está, mas como você está aqui dentro. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não é as circunstâncias, a nossa alegria ela deve estar no Senhor, em quem Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fará. Ali que deve estar a nossa alegria, ali que deve estar, meus amados irmãos, o nosso regozijo. Paulo, quando ele escreveu esta carta, estas palavras que ele escreveu aqui, não era uma teoria utópica. Não, ele não está falando somente ou escrevendo somente. E ele não está sendo utópico aqui, isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui que ele está falando não foge da realidade. Por que nós sabemos disso? Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava passando por momentos difíceis em sua vida. E não somente no presente, quando ele escreveu, mas no passado. Até ele chegar na prisão, ele já tinha passado os momentos, Vitor, difíceis na sua vida. E mais,
ele sabe que o futuro dele não vai ser um futuro promissor. Ele sabe de que ele está rodeado de pessoas que odeiam não ele, mas o evangelho que ele prega. E ele sabe então que o seu passado foi difícil, que o seu presente é difícil e que o seu futuro, materialmente falando, fisicamente falando, vai ser difícil. Mas mesmo assim, ele diz: regozijai-vos. Vamos lá, meus irmãos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele não era circunstâncias que fazia deste homem um homem feliz, mas era o Senhor na qual ele serve. Você pode dizer: pastor, mas Paulo é Paulo. Que isso? O senhor quer nos comparar com Paulo? Mas o Senhor de Paulo é o meu Senhor e é o seu Senhor. Amém? É o mesmo Senhor. A nossa alegria, Vitor, está no Senhor, meu amado irmão. E quando ele diz estas palavras, ele diz no modo imperativo. Ele não está dizendo: olha, se vocês estiverem dispostos, eu vou sugerir para vocês que vocês se regozijem. Não! Ele diz: sempre se regozijem. E regozijem sempre. Continue regozijando. Outra vez digo, continue regozijando. Então, o primeiro requisito para a alegria, meus amados irmãos, é que a nossa alegria está no Senhor. Façamos da alegria um padrão das nossas vidas. Porque a nossa alegria, eu sei que as circunstâncias são difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas quando nós olhamos para o Senhor toma o nosso coração, inunda o nosso coração com a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo requisito que esse texto nos mostra é de que a alegria é um louvor ao Senhor. A alegria é um louvor ao Senhor. A pessoa que se regozija, ela se regozija também quando louva a este Senhor. Não se pode louvar a Deus sem se regozijar nele e regozijar nas circunstâncias que Ele permite em nossas vidas. Nós nos regozijamos nele quando o louvamos e nos regozijamos nas circunstâncias que Ele permite nós passarmos. Por mais desfavorável que seja essa circunstância, por mais difícil que seja essa circunstância, nós ainda o louvamos, porque nós sabemos de que Ele está conosco, de que Ele é presente em nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra louvor e regozijo e as suas várias formas, elas aparecem 550 vezes nas Escrituras Sagradas. Significa, então, que a palavra de Deus deu uma atenção muito grande para o louvor e para a alegria. Então Deus queria chamar e quer chamar a nossa atenção para a importância do louvor, para a importância da alegria do Senhor em nosso coração. Abra sua Bíblia para o Salmo 34, verso 1. Vamos até lá? Salmos 34, verso 1. Este salmo traz para nós, irmãos, uma mensagem maravilhosa e traz para nós também um cântico muito maravilhoso. Quantos conhecem o cântico do Salmo 34? Leia aí o Salmo 34. Lembra, irmã Angélica? Bendirei ao Senhor em todo tempo. Conhece? Não é possível que só eu conheça esses cânticos. Não conhecem? Eu estou ficando velho mesmo, né? Esse cântico eu cantava quando era jovem, irmão Antônio.
bendirei ao Senhor em todo tempo. Verso 1 do Salmo 34, o que diz? Vamos ler juntos? Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. Quem escreveu este salmo, meus irmãos, foi Davi. Davi, assim como eu e você, passou por vários problemas. Davi, como eu e você, passou por águas profundas na sua vida, momentos difíceis na sua vida. Mas mesmo assim ele diz: louvarei ao Senhor em algum tempo, em todo tempo. E o seu louvor está de vez em quando na minha boca, continuamente na minha boca. Vai estar aqui nos meus lábios. Eu vou louvar o Senhor sempre. Os grandes problemas de Davi foram seus filhos. Um dos filhos de Davi, chamado Adonias, quebrou o coração de Davi. Davi tinha escolhido Salomão para substituí-lo. Adonias já estava sendo, usurpou e já estava sendo coroado rei no lugar de Salomão, e Davi nem sabia. Um outro filho, Absalão, mais conhecido, não é verdade? Se levantou contra o pai. O que falar de Amon? Amon cometeu um incesto com Tamar. E o que falar das perseguições de Saul? E tendo os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Olha o verso 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, fazendo o quê? Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Como é que estava as costas de Pedro e dos apóstolos? Talvez sangrando, cheias de marcas, ardendo, mas eles saíram dali, regozijando por terem padecido e serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Então eles louvam e regozijam-se no Senhor. Irmãos, se não há nenhuma glória em regozijarmos enquanto tudo vai bem. Não há nenhum louvor nisso. De nós regozijarmos, de nós nos alegrarmos quando tudo está bem. Quando a minha esposa está com saúde, quando a minha filha está com saúde, quando eu estou empregado, quando eu tenho dinheiro no banco, quando eu estou com saúde, regozijar nesse tempo, é o estado mais que se espera. Mas regozijarmos é no tempo difíceis também. É quando há enfermidade, é quando você está passando por momentos difíceis, como esses homens aqui regozijaram no Senhor. Então, quando nós regozijamos, quando nós louvamos o Senhor aplaca a preocupação e a ansiedade do nosso coração. Por quê? Porque nós descansamos no Senhor. E a glória e a presença do Senhor inunda o nosso coração e enche o nosso coração de fé, de esperança, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, de que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Vamos confiar no Senhor. Vamos fazer de cada segunda-feira uma sexta-feira. Amém? Muitos reclamam, poxa vida, hoje é segunda-feira, tem que ir trabalhar. Irmãos, vamos fazer de cada segunda-feira uma sexta-feira. Vamos viver com uma alegria e confiando de que o Senhor está presente, que Ele está cuidando de tudo. Tá ou não está, irmão Antônio? Vamos confiar no Senhor. Alguém já disse sobre dois tipos de personalidade. A personalidade termostato e a personalidade termômetro. Qual a diferença dessas duas personalidades? É que o termostato, ele regula a temperatura.
E o termômetro, ele registra a temperatura ambiente. A maioria das vezes a nossa personalidade é termômetro. Diante dos problemas, nós pegamos isso para nós. Mas nós devemos ter a personalidade de um termostato. Quando a temperatura começa a aquecer, ele regula a temperatura. Por que regula? Porque nós confiamos no Senhor. E nós nos alegramos no Senhor. E louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Para concluir, abra comigo a sua Bíblia em Isaías 12. E vamos concluir com este versículo. Isaías capítulo 12, verso 2 até o verso 5. Abra sua Bíblia em Isaías 12, verso 2 até o verso 5. Isaías 12, de 2 a 5. Amém? Eu estarei lendo e depois todos nós vamos estar lendo todos juntos Isaías 12, de 2 até o verso 5. Que nós possamos ter a atitude que expressa aqui em Isaías capítulo 12, verso 2 em diante. Diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai com excelso o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Vamos ler tudo junto, verso 2 a 5? Leiamos. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém, meus irmãos? Porque Ele fez coisas grandiosas. Ele continua fazendo coisas grandiosas. Que nós possamos confiar no Senhor. Que nós possamos nos regozijar no Senhor e louvar o Senhor em todo tempo. E que o seu louvor possa estar continuamente no nosso lábio. O que diz Filipenses 4:4? Vamos lá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Graças a Deus. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos, neste momento, te louvar, te engrandecer, porque tu és um Deus grande, um Deus poderoso. Não há um lugar desta terra e no céu que a tua presença não se faça presente. Assim como o Senhor toma todo esse universo, o Senhor também toma o meu coração e o coração dos meus irmãos. E o Senhor traz para o nosso coração a paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração. Ó Pai bondoso, teu Filho Jesus nos trouxe a alegria completa, o gozo completo. O gozo que não depende de circunstâncias, porque a nossa alegria está no Senhor, está no teu Filho Jesus.
Pai bondoso, visita os corações hoje que estão preocupados, corações que estão ansiosos nesta noite, que eles possam, ó Deus, regozijar no Senhor e confiar no poder do Senhor. Traga um louvor a este lábio, traga um louvor a este coração que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, toda tristeza, toda preocupação, ó Deus, vai dando espaço para a presença e a paz do Senhor no coração. Ó Deus bondoso, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Tem algum pedido, Lucas, para nós concluirmos? Tem um pedido do Hélio Ishirashi. Irmão Hélio, lá de Itariri, irmãos, da Igreja Batista Bíblica. Deus te abençoe, irmão. Ele pede oração pelo fortalecimento espiritual dele e da família, esposa, filhos, netos, netas e noras. Ok, mais algum pedido? Só esse? Muito bem. Vamos nos colocar em pé, irmãos, devido ao horário, devido ao decreto, nós precisamos encerrar. Temos aí 5 minutinhos, né? E vamos fazer mais uma oração, entregando a vida do irmão Hélio na mão do Senhor e também entregando a família e os demais pedidos que estão aqui, tá bom? Será que o irmão José Maria poderia fazer essa última oração para nós? Irmã Ana, olha só. Olha só. Lembre do irmão Hélio, da irmã Ana e também dos demais pedidos que foram feitos hoje, irmão José Maria. Oremos. Pai, mais uma vez nos achegamos na sua presença, trazendo grande gratidão, que esses momentos maravilhosos concede-nos estar neste lugar, na sua presença. Amém, Senhor em comunhão Deus. com os irmãos, as irmãs, ó Pai, essas pessoas que têm comunhão juntamente conosco na transmissão. Ó Deus, obrigado por cada um dos pedidos, especialmente pelas gratidões que muitos expressaram também. Amém, ó Pai, meu Deus. testemunhando das bênçãos que o Senhor tem derramado nestas vidas. Abençoe de uma maneira especial esses últimos pedidos, Senhor Deus. Toma a cada um, especialmente o fortalecimento espiritual, Pai Amém, Santo. Senhor Toma Deus. esse pedido do Hélio nas tuas mãos, ó Pai Santo, sua família. Tu que conhece a cada uma das necessidades, esteja agindo, Senhor Deus, e que principalmente nas necessidades, todos possamos, ó Deus, investir em estar amadurecendo, crescendo em fé e, ó Deus, sendo principalmente aprovado por Ti naquilo que o Senhor permite que passamos, ó Pai. Esteja abençoando a irmã Ana, Senhor Deus, É verdade, nessas Pai. dores físicas que ela tem, ó Pai Santo, que possa ser abençoado por Ti, sustentado como o Senhor tem feito com cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos concedidos a estar na Tua casa nesta noite. Amém, com os meus Deus. irmãos e minhas irmãs. Eu oro mais uma vez agradecido em nome de Jesus. Amém. Senhor.